Em nota emitida pelo Itamaraty nesta terça-feira, dia 25, o governo brasileiro pediu esclarecimentos a Israel sobre a morte do brasileiro Walid Khalid Abdallah Ahmad, de 17 anos, detido na Cisjordânia e levado à prisão de Megido, em território israelense. Walid foi preso por forças israelenses em setembro de 2024, mas as circunstâncias e a data exata da morte do adolescente ainda não foram esclarecidas. De acordo com o Itamaraty, 11 brasileiros seguem presos atualmente em Israel, a maioria sem acusações formais, o que fere o direito internacional humanitário. O Escritório de Representação do Brasil em Ramala acompanha a família do jovem e presta assistência consular. O governo brasileiro manifestou solidariedade aos familiares da vítima e solicitou uma investigação rápida e independente sobre o caso. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. O Ministério das Cidades autorizou a contratação de 289 moradias da modalidade rural do Minha Casa Minha Vida. Mais de 1.000 pessoas devem adquirir a casa própria com a iniciativa. A ação vai beneficiar a população de 9 municípios em 6 estados do país. São eles: Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. O Minha Casa Minha Vida Rural atende agricultores, familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais. O projeto arquitetônico tem o objetivo de atender às necessidades específicas da vida no campo, com respeito ao meio ambiente e às condições locais. Em todo o Brasil, já foram selecionadas 75.000 novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida Rural desde 2023. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, aprovou 216 milhões de reais para financiar projetos de armazenagem nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, via Programa para a Construção e Ampliação de Armazéns do Plano Safra 2024-2025 e FINEM. O PCA financia produtores e cooperativas rurais para ampliação, modernização, reforma e construção de armazéns e de câmaras frias. De acordo com o Ministério da Agricultura, os investimentos buscam ampliar a capacidade de armazenamento de grãos, açúcar e rações, modernizar estruturas e gerar empregos temporários e permanentes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Criar oportunidades e impulsionar negócios. Essas são as principais metas do programa Acredita, lançado em 2024 pelo governo federal. A iniciativa auxilia as pessoas que desejam empreender, mas que ainda encontram barreiras no acesso ao financiamento. Até o momento, o programa já viabilizou 2,63 bilhões em crédito, totalizando 152,9 mil operações. As concessões de crédito são realizadas por meio de uma ampla rede de bancos parceiros e agências de fomento. O programa conta com diferentes modalidades, todas voltadas à ampliação do acesso a recursos financeiros e à promoção do desenvolvimento econômico da população. Um dos eixos é o microcrédito para inscritos no Cadastro Único, CadÚnico, batizado de Acredita no Primeiro Passo. Ao todo, essa modalidade já ofertou 726,41 milhões, beneficiando 87 mil pessoas. Da Agência Rádio Gov, em Brasília, Luciano Barroso. A Receita Federal informou que até 5 da tarde desta segunda-feira, dia 24, foram entregues mais de 3 milhões e 400 mil declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2025. O prazo de entrega da declaração termina em 30 de maio. A expectativa, segundo a Receita, é que 46 milhões e 200 mil declarações sejam entregues até o final do prazo. Além disso, estima-se que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais liderem nas entregas.
entregas. De acordo com o governo federal, a novidade este ano é que contas bancárias no exterior foram incluídas na declaração pré-preenchida e rendimentos externos agora são tributados anualmente a 15%. O limite de rendimentos tributáveis subiu para R$ 33.888 e o de receita bruta para atividade rural teve aumento superior a 10%. As restituições vão ser pagas em 5 lotes, nos meses de maio a setembro, e vão priorizar grupos específicos como idosos, pessoas com deficiência, professores e quem optar pelo Pix ou pela declaração pré-preenchida. Mais informações estão disponíveis na página Meu Imposto de Renda, da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Dados divulgados recentemente pelo Ministério da Saúde indicam que em 2025, até o dia 15 de março, foram registradas 1.013 mortes por Covid-19. As informações constam no boletim da Semana Epidemiológica de número 11. De acordo com o levantamento, nesse período foram notificados 159.266 casos da doença no país. Entre as unidades da federação que apresentaram maior taxa de incidência estão o Distrito Federal, Roraima, Tocantins, Goiás e Mato Grosso, com variação entre 11,50 e 45,23 casos por 100 mil habitantes. Na comparação com a semana epidemiológica anterior, ou seja, a de número 10, houve uma redução de 5,16% na média móvel de casos. Já em relação à média móvel de óbitos, foi notado um aumento de 8,65%. Quanto à síndrome respiratória aguda grave, foram notificados 8.525 casos hospitalizados este ano até o último dia 15. Nas semanas de 9 a 11, houve predomínio de rinovírus, com 31%. A taxa relacionada ao vírus sincial respiratório também chegou a 31%. Já da Covid-19, atingiu 23%. Em relação às mortes no mesmo período, o destaque foi para a Covid-19, com 64%. Os dados do último boletim Infogripe apontam que 9 unidades da federação registraram incidência de síndrome respiratória aguda grave em nível de alerta, risco ou alto risco, com tendência de crescimento no longo prazo. Entre elas estão Amapá, Acre e Pará. De acordo com o levantamento, a manutenção do aumento de síndrome respiratória aguda grave, com incidências de moderada a muito alta em alguns estados das regiões Norte e Centro-Oeste, além de Sergipe, é provocada sobretudo pelo crescimento de casos entre crianças e adolescentes com até 14 anos de idade. Reportagem Marquesan Araújo. Aprovados no programa de revalidação de diplomas de medicina, entram na fase de indicar as universidades. Esse processo envolve a análise do diploma e do currículo do médico formado no exterior. O Revalida avalia profissionais formados em medicina fora do Brasil e que exercem a profissão em território nacional. O exame tem como objetivo garantir a qualidade do atendimento de saúde prestado no Brasil, tanto por estrangeiros como por brasileiros que estudaram fora. A prova autoriza, desde 2011, os aprovados a terem o diploma revalidado no país. Ela é dividida em 2 etapas, teórica e prática. Os testes abordam as 5 principais áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade. São 100 questões de múltipla escolha, além das discursivas. A segunda etapa, prática, avalia habilidades clínicas em cenários de prática profissional. O resultado final do Revalida está disponível para consulta na página do sistema. O acesso é feito com CPF e senha do portal gov.br. Da Rádio 2, Fabiola Altran.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe será realizada a partir do dia 7 de abril. Além de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos, alguns outros grupos também fazem parte do público-alvo da campanha. Juntos, os grupos prioritários somam aproximadamente 81 milhões de pessoas e a meta é imunizar pelo menos 90% deles. No ano passado, pouco mais de 55% das pessoas procuraram os postos de saúde. A campanha será realizada em 2 momentos. No primeiro semestre, a vacinação será para a população das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. No segundo semestre, o foco é a região Norte. Isso porque os casos aumentam no chamado inverno amazônico. O Ministério da Saúde já começou a distribuir as doses da vacina contra a gripe para todos os estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Por isso, apesar do início oficial da vacinação estar marcado para o dia 7 de abril, estados e municípios podem iniciar a vacinação antes. Essa, inclusive, é uma orientação da pasta federal. Iniciar a vacinação assim que as doses estiverem disponíveis. Da Rádio 2, Milena Abreu. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. O número de católicos no mundo aumentou entre os anos de 2022 e 2023. De acordo com dados recém-divulgados pelo Vaticano, a alta no período foi de 1,15%. A quantidade de pessoas católicas saltou de aproximadamente 1.390 bilhões para 1.406 bilhões. O crescimento da população católica no período analisado foi registrado nos 5 continentes, com destaque para a África, que teve o maior aumento percentual, 3,31%. Ainda de acordo com o Vaticano, em 2023, a África reunia 20% dos católicos de todo o planeta. O número de praticantes da religião no continente saltou de 272 milhões em 2022 para 281 milhões em 2023. Já em números absolutos, a maior quantidade de católicos no mundo está nas Américas. Com um crescimento de 0,9% nos 2 anos analisados, o continente americano se consolidou na posição, concentrando 47,8% dos católicos do planeta. Desses, 27,4% residem na América do Sul, onde está o Brasil. Aliás, os números do Vaticano mostram que o Brasil, com 182 milhões de católicos, representa 13% do total mundial e continua sendo o país com o maior número de fiéis. Proporcionalmente falando, no entanto, considerando o número de católicos com o tamanho da população, Argentina, Colômbia e Paraguai se destacam, com mais de 90% da população de católicos. Em relação aos demais continentes, os números mostram que em 2023, 20,4% dos católicos do mundo estavam na Europa, 11% na Ásia e 0,8% na Oceania. Da Rádio 2, Milena Abreu. Governo decide nos próximos dias se vai ou não antecipar o 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS em 2025. O tema está sob análise da equipe econômica após pedido do Ministério da Previdência Social. Oficialmente, o dinheiro deveria cair na conta dos beneficiários apenas no 2º semestre. Porém, a antecipação tem sido algo comum nos últimos anos. Caso ela seja confirmada para 2025, é possível que aposentados e pensionistas do INSS comecem a receber o 13º já no mês que vem. O governo estava à espera de uma definição sobre o orçamento desse ano. Com a aprovação dele pelo Congresso na semana passada, as análises agora devem avançar, sem esquecer que uma eventual antecipação do 13º para os aposentados não muda a situação dos trabalhadores do setor privado. No caso deles, as 2 parcelas normalmente são pagas pelas empresas em novembro
e dezembro. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O governo publicou nesta semana um decreto com mudanças em regras do programa Bolsa Família. Uma das mudanças determina que as famílias compostas por uma única pessoa, as chamadas famílias unipessoais, devem obrigatoriamente passar por entrevista domiciliar para que a inclusão no programa seja feita. A exigência só não se aplica a famílias unipessoais, indígenas, quilombolas ou em situação de rua. O decreto também prevê ajustes na regra de proteção, aquela que permite a permanência do benefício por um determinado período, mesmo depois de a família ter aumento de renda. Pelas regras atuais, caso a renda familiar por pessoa aumente para até meio salário mínimo ou R$ 759, o titular do Bolsa Família ainda recebe por até 2 anos 50% do valor do benefício. Agora, o decreto estabelece que o limite máximo de renda para as famílias serem beneficiadas pela regra de proteção e o período durante o qual as famílias receberão metade do benefício serão definidos em ato do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. De acordo com a pasta federal, as medidas anunciadas buscam minimizar as fraudes e garantir que os benefícios cheguem de forma mais precisa às famílias que realmente necessitam. Lembrando que a regra principal para receber o Bolsa Família é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa da casa, ou seja, é preciso somar os ganhos da família e dividir pelo número de moradores da residência. A família pode buscar o benefício se o valor dessa conta ficar abaixo dos R$ 218. Da Rádio 2, Milena Abreu. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com